1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Mas espera aí, o 4s não era para vir depois do 3d não? Não era para seguir a sequência numérica? Algumas pessoas sonham com essa sequência de letras e números, algumas não conhecem. Para quem não conhece, apresento-lhe a distribuição eletrônica. E qual a importância da distribuição eletrônica para os conhecimentos químicos? Em alguns segundos eu vou responder essa perguntinha e outras no vídeo de hoje. Embora o minimalismo seja uma prática que está em ascensão, a cada dia se fala mais nisso, tem algumas pessoas que adoram colecionar alguns objetos. Quem coleciona sabe que quando a gente tem ali as primeiras unidades, não tem assim uma necessidade de uma organização. Se eu tenho 3, 4 objetos, facilmente eu encontro. Só que a partir do momento que a gente vai conseguindo mais unidades, é necessário que a gente crie um sistema de organização. Isso exatamente para fazer com que a gente encontre aquele determinado objeto com mais facilidade. Acredito que essa organização se faça necessário também nos elétrons de um átomo. Hoje o nosso átomo de maior número atômico é o organessônio, descoberto em 2015 e batizado em novembro de 2016. Esse átomo apresenta número atômico 118, e isso significa dizer que, quando eletricamente neutro, ele apresenta 118 elétrons. E aí, o que fazer para buscar um elétron em meio a esse 118? Daí a necessidade de um sistema de organização, assim como na tua coleção. É aí que surge Linus Carl Pauling, um químico quântico e bioquímico dos Estados Unidos, reconhecido como um dos principais químicos do século XX. Em 1954, ele foi galardoado, aprendi essa palavra nessa semana, busca um significado, com um prêmio Nobel de Química, relacionado a seus trabalhos com ligações químicas. E em 1962, ganha um prêmio Nobel da Paz. Esse referente aos trabalhos que eles tinham contra os testes nucleares que eram feitos na época. Seria preciso um vídeo todo para falar sobre todas as contribuições de Linus Pauling para a ciência, mas a gente vai se limitar ao diagrama de distribuição, que é o conteúdo desse vídeo. Quem sabe mais à frente o canal Ao Encontro da Química apresente uma série falando sobre os principais cientistas e suas contribuições para a humanidade. Quem sabe? Para entender o seu diagrama, é necessário que a gente faça algumas colocações. Primeiro, o átomo ele é formado por núcleo e eletrosfera. No núcleo se encontram os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera se encontram os elétrons, alvo do nosso estudo de hoje. Os elétrons estão distribuídos em uma eletrosfera que apresenta até 7 camadas identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas comporta uma quantidade máxima de elétron, e essa quantidade de elétron pode ser determinada por essa fórmula, 2 vezes N ao quadrado. Teoricamente, as camadas K, L, M, N, O, P e Q apresentariam respectivamente as quantidades de 2, 8, 18, 32, 50, 72 e 98 elétrons. Mas na prática a gente acaba repetindo aí o 32 na quinta camada, o 18 na sexta camada e o 8 na sétima camada. Se a gente somar todos esses valores aí, a gente vai ter 118, que é a quantidade máxima referente ao elemento de maior número atômico que a gente tem hoje. Trabalhar com camadas ou com níveis de energias apenas seria uma tarefa fácil quando se fala em uma camada com 2 ou com 8 elétrons. Quando essa camada apresenta 18 ou 32, seria necessário criar uma subclassificação para ficar cada vez mais fácil encontrar esse elétron no átomo. É aí que surgem os subníveis, representados pelas letras S, P, D e F. A famosa sopa de feijão, para ajudar aí na memorização dessa sequência. E aí,
Esses subníveis, assim como os níveis de energia, que são as camadas, também apresentam um número máximo de elétrons. O subnível S é 2, o subnível P apresenta 6, o subnível D até 10 e o subnível F até 14. Percebam que eu falei uma quantidade máxima. É possível que a gente encontre subníveis P com 3 elétrons, com 2 elétrons, ele só não pode ultrapassar a quantidade de 6. A mesma coisa acontece nas camadas que eu falei anteriormente. Não é porque a quarta camada eu posso colocar 32 elétrons que todo átomo que tenha 4 camadas vai apresentar essa quantidade. Mais uma vez, é a quantidade máxima, ok? Não pode ultrapassar esses valores que eu coloquei para vocês. Conhecendo os níveis e subníveis eletrônicos, a gente vai montar o nosso diagrama. Primeiro, a gente tem as 7 camadas, cada camada comporta uma quantidade máxima de elétron e essa quantidade máxima de elétron vai ser dividida nos subníveis, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Se a gente somar esses valores que vão aparecer acima dessas letrinhas, a gente vai ver que essa soma corresponde exatamente à quantidade de elétrons que existe nessa camada. Com o nosso diagrama montado, a gente vai para a sequência, para a ordem de preenchimento, que ocorre, como vocês estão vendo na imagem, de forma diagonal. O que determina essa forma em diagonal? Por que não é na ordem numérica? É porque essa sequência em diagonal ela está representando a ordem crescente de energia. No começo do vídeo eu apresentei uma sequência de distribuição, onde o 4S aparecia antes do 3D. Como é que determina essa energia e por que realmente ele aparece antes? Vou tentar explicar. Existe um cálculo que a gente faz que é somar o número da camada com um número referente ao subnível. O subnível S é o 0, o P é o 1, o D é o 2 e o F é o 3. Se a gente somar, por exemplo, o subnível 4S, a gente vai ter como resultado 4. Por quê? Porque é o 4 do nível mais o 0 do subnível. Quando a gente soma o 3D, a gente tem como resultado 5, porque o nível 3 e o D substituído por 2. Então, como o 4S apresenta soma 4 e o 3D apresenta soma 5, é como se o 3D tivesse maior energia do que o 4S. Claro que a gente não vai estar fazendo isso com todos os subníveis, é muito mais prático a gente desenhar o nosso diagrama e saber que o preenchimento ocorre realmente na forma diagonal, ok? E como que a gente vai aplicar esses cálculos de distribuição eletrônica em uma questão? Já eu trago duas questões para a gente responder, mas antes eu trago esses dois exemplos. O primeiro é o argônio, de número atômico 18, como vocês estão vendo na imagem. Quando a gente faz a distribuição até o 3p6, se você somar todos esses valores que estão acima da letra, você vai ter realmente uma soma 18, que é igual ao número atômico desse elemento. O segundo exemplo é o do fósforo, de número atômico 15. Você lembra que eu disse que cada subnível tem uma quantidade máxima de elétron permitido, mas que nada impede desse subnível apresentar a quantidade inferior? É nesse caso que a gente vai estar utilizando isso. Se a gente distribui até o 3s2, ele apresenta 12 elétrons na quantidade. Se a gente vai até o P6, apresenta 18. Então, o que fazer? Pega-se o último subnível, 3p6, tira-se 3 elétrons, coloca só 3p3, você pode somar que vai dar exatamente 15, que é a quantidade de elétrons que esse átomo apresenta, ok? Agora lembrando, essa subtração você só pode fazer no último subnível, que é o subnível mais energético. Então vamos para nossas duas questões. Primeira questão: ao se realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possui número atômico igual a 22, descobre-se que o seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados por... Vem aqui na lousa. Bora responder essa questão aqui na lousa que fica mais fácil de explicar. A gente sabe que o titânio, como diz aí na questão, tem número atômico 22. Quando a gente usa aquela ordem crescente de energia que eu apresentei a você, a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, eu vou contar quanto é que já dá aqui, ó.
2, 4, 10, 12, 18, 20. Como são 22 elétrons, então é necessário que a gente coloque o outro subnível, no caso o 3D. Porém, se eu colocar D10, eu vou passar desse valor. Então é necessário que a gente faça a subtração lá no último subnível, que é o mais energético, colocando só a quantidade que a gente vai precisar. Então, se você observar, você vai ver que o subnível mais energético é o 3D e existem 2 elétrons nesse subnível. Olhando as alternativas da questão, letra D. A segunda questão, qual a distribuição eletrônica em camadas do átomo de ferro? Vejam que tem aí 2 valores numéricos, 26 e 56. O 56, como é o maior, é relacionado à massa do átomo, e para a distribuição eletrônica a gente pega exatamente o menor, que é o que representa a quantidade de elétrons que tem nesse átomo. Então vem aqui para a lousa de novo, ok? A gente vê que o ferro ele é representado pelos números 26 e 56, como eu falei, o 26 é que vai determinar realmente a distribuição eletrônica, é ele que corresponde ao número de elétrons, e fazendo a distribuição eu vou usar aqui pincéis diferentes que vocês vão entender direitinho por que eu estou fazendo isso. O primeiro subnível que a gente usa sempre, de menor energia, é o 1s2, ok? O segundo, 2s2, 2p6, tá? O terceiro, a gente tem 3s2, 3p6, e aí aparece o nível 4, 4s2, e para completar essa sequência dos 26, eu vou precisar acrescentar 3d6, certo? Olhando e conferindo realmente a quantidade de elétron por camada, daí eu ter colocado de cores diferentes para ficar mais claro para você, a gente tem que na primeira camada existem 2 elétrons, na segunda camada existem 8 elétrons, na terceira camada, que aqui também pertence à terceira camada, apresenta uma quantidade de 14 elétrons e aqui 2 elétrons. Então é só olhar dentre as alternativas qual traz essa sequência de 2, 8, 14 e 2, ok? E respondendo à pergunta sobre a importância de distribuição eletrônica para os cálculos químicos, eu te apresento o seguinte. A distribuição eletrônica ela é fundamental para a gente entender o posicionamento de alguns elementos na tabela periódica. Esse posicionamento dos elementos na tabela periódica faz com que a gente entenda melhor os processos de ligações químicas que ocorrem, iônica, covalente ou metálica. Essas ligações são de fundamental importância para a gente entender a formação de uma substância e a geometria que ela apresenta. Sabendo da geometria, a gente conhece a polaridade e com a polaridade tem como a gente conhecer algumas propriedades muito importantes da matéria relacionadas, por exemplo, ao ponto de ebulição e à solubilidade em água dessa substância. Então a gente percebe que distribuição eletrônica não é um conteúdinho isolado, né? Distribuição eletrônica é um conteúdo que se faz necessário em várias outras aplicações aí na química. Então encerro aqui mais um vídeo pelo canal Ao Encontro da Química, um vídeo que trouxe como tema o diagrama de Linus-Pauling, distribuição eletrônica. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado desse vídeo, mas como dica, pega aí algumas questões da internet, porque é a prática que vai fazer com que você entenda melhor esse conteúdo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui do canal.